S Hoje. A gente te conecta com a notícia. Comemorado o episódio 200, hoje a gente volta com um assunto sério, porque hoje a gente vai falar de precatório, data vênia, impetrado, habeas corpus, habeas datas, fungibilidade dos recursos, erga omnibus, bis in idem. Se você acha que você está numa aula de idiomas, não se preocupa, porque isso é só o que acontece numa audiência de justiça. Os termos falados fazem parte de um vocabulário todo próprio, que fora dos tribunais acabamos chamando de juridiquês. Só que essa linguagem faz com que o entendimento da justiça fique apenas para aqueles que vivem imersos nela ou que passam muito tempo tentando traduzi-la. Por isso, o Conselho Nacional de Justiça lançou, em novembro do ano passado, o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples. Trata-se de um conjunto de ações que visam dotar os órgãos de justiça de uma comunicação mais clara, objetiva e acessível ao cidadão. A ideia não é simplificar o direito em si, mas incentivar o uso da língua portuguesa para tornar esses conceitos complexos compreensíveis para qualquer cidadão, evitando que o juridiquês seja um obstáculo à compreensão das decisões judiciais pela sociedade e, assim, democratizar o acesso à justiça. Olha, tão complicado que só a chamada do podcast já deixou um pouco confuso. Mas a gente veio aqui para desembolar. Para debater o assunto, trouxemos ao estúdio de S Ouve a advogada e linguista, que é referência em linguagem simples aqui no Espírito Santo. Euciana de Paula, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar com vocês. É um assunto que realmente toca no meu coração. Lá atrás, eu queria fazer direito também, né? E não fiz. Primeiro fiz linguística. Fiz letras e depois linguística e depois eu fiz direito. Facilitou na compreensão dos termos, porque a gente lembra de tinha uma galera que estudava latim, estudava essas coisas, e quando você fala de letras, a gente acaba lembrando dessas matérias mais que antigamente eram mais comuns. Vamos lá. Então, pra gente que tá lá na faculdade de letras, é claro que eu tenho que estudar latim, porque o português, uma das fontes de português é latim, né? Tem o grego também. Sim, eu fiz latim na faculdade, né? Mas isso não necessariamente que era pra gente aplicar. Aliás, como qualquer outra faculdade, quando a gente cai no mundo real é outra coisa, né? Uma coisa é academia, outra coisa é o mundo real, né? Eu queria que você explicasse, né? Como é que surgiu tanta formalidade para estar, para escrever, para falar no judiciário? O que impõe ter que ter essa formalidade até agora, né? O que tinha que ter essa formalidade? Eu acho que é uma coisa bem tradicional, que talvez ninguém tenha parado em determinado momento e disse assim, olha, enfim, estamos realmente cumprindo o nosso papel, porque o nosso papel é esse, é de ser uma mão para que a justiça se concretize. E, naturalmente, quando a forma de comunicar, ela não é acessível para quem não é da área e muitas vezes ela não é acessível até mesmo para quem está na área. Muitas vezes a gente também tem que parar, reler, mas espera lá, deixa eu ver o que é isso aqui. Porque além das palavras que são escritas de forma bem rebuscada, vamos assim dizer, a complexidade da própria estrutura da frase faz com que fique mais difícil. Então, vamos dizer assim, o próprio português, ele era escrita de uma forma, né? Meus pais têm 86 anos, então, como eles estudaram, a escrita era muito mais formal e tudo mais. As outras áreas, elas vieram evoluindo, o direito não. O direito, ele continuou com essa questão, né, desta forma. Então, eu acho que, na verdade, um dos grandes motivos é não parar e analisar. E agora, vocês introduziram muito bem. O próprio Conselho Nacional de Justiça está entendendo. Porque hoje, o que está acontecendo? Nós não estamos percebendo, mas a gente está numa mudança de era. Então, na era da mudança, e estamos fazendo a mudança acontecer. Eu tava gravando um programa Entrevistas, que eu vou aproveitar e fazer aquele jabá, né? Toda terça-feira no ES Hoje, no canal do YouTube, @ES Hoje, falando sobre isso.
a sociedade muda o tempo inteiro. Então, durante um período, o judiciário estava classe superior a todos. E quando ela começa a enxergar que eu preciso acompanhar as mudanças da sociedade e estar mais perto da sociedade, tentar tirar as barreiras desse distanciamento, o verbalizar com simplicidade facilita muito, porque a questão ser compreendido é avanço, né? Com certeza. Só que agora quem vai dar um passo atrás sou eu aqui, né, na conversa. Porque a linguagem simples, ela é oriunda de um movimento social que ele tem mais ou menos a data assim, de 1940. A gente não tem um registro muito, muito certo, que era justamente para fazer com que a cidadania acontecesse. E os primeiros registros que a gente tem da aplicação da linguagem simples, que lá chama Play Language, é no Reino Unido. No Reino Unido, a Espanha tem um trabalho lindíssimo na área da educação, inclusive, com linguagem simples. Os Estados Unidos também. Então, se você olhar para esses 3 pontos que eu estou colocando aqui, como que o governo faz com que o cidadão e a cidadã lá sejam autônomos e independentes? Por quê? É do interesse deles. Porque para eles tempo é dinheiro. Então, se eu dou uma informação e demoro, quem não está ali, entendeu? O que ele vai fazer? Ele vai ter que colocar mais gente para trabalhar, mais custo. Então, eles têm essa consciência. Então, olha da onde que a gente está vindo e como que isso, com certeza, tem um impacto muito grande em tudo que a gente está vivendo no judiciário aqui. No Brasil, com a vinda da pandemia, que a gente começou a ter esse que eu vou já te dizendo aqui que eu discordo, há muitas pessoas aqui no Brasil, estudiosos da linguagem simples, que chamam ela de técnica, e eu discordo. E eu discordo com base na minha formação em letras. Ela é um estilo de escrita. Tá? Ela é um estilo. E isso acabou se confirmando para mim que o ano passado saiu uma norma internacional. Ela veio dizer o seguinte: o que é que faz com que eu olhe um texto e diga, este aqui está escrito com linguagem simples? São diretrizes e princípios. Então, eu usei exatamente esse foco que a ISO deu, e agora, também já dando para vocês em primeira mão aqui, hoje a gente já tem essa ISO traduzida pela BNT aqui no Brasil. Semana passada, se não me engano, no máximo, acho que tem uns 10 dias no máximo, traduziu para nós aqui. Então, nós já temos essa ISO, né, de linguagem simples. Aqui no Brasil, adotou-se o nome de linguagem simples, outros lugares a linguagem clara, né? No inglês é o Play Language. Não dá para ter um questionamento do fato de que o judiciário brasileiro, por exemplo, trabalha com algumas legislações que são relativamente antigas. A gente pode pegar o Código Criminal, por exemplo, e outros códigos, né, como o Código Civil também, que são anteriores, por exemplo, à nossa Constituição, que já tem aí 30 anos. São legislações que não dá... vamos transformar a linguagem agora disso aqui. Elas estão estabelecidas e vão ser trabalhadas com aquilo. Como que a gente mantém essa linguagem? Porque a gente não pode mudar a legislação porque a gente mudou a forma com que a gente fala, até porque isso pode gerar problemas jurídicos, e torna ela clara para uma população que às vezes está efetivamente em outro tempo, em outra vivência, tem um outro modo de falar. Então são várias camadas aí que a gente está conversando, né? O fato de existir um código criminal, um código penal, já bem antigo, isso não significa que a aplicação dele, e é disso que nós estamos aqui falando, seja feita de forma para as pessoas entenderem. E tem um outro ponto aí que não pode deixar de ser considerado, que quando qualquer um, inclusive eu, juízes, juízas, promotores, advogados, outros, que vamos dizer assim, nós que somos profissionais da área e que sabemos o que estamos lendo. Quando a gente começa a usar uma linguagem mais simples, mais acessível, nós estamos colaborando, inclusive, para o nosso descanso mental. Então, ela não fica só no fato de ser ou não ser fácil de ler e de entender.
Então, assim, a gente está buscando questões aqui que vão muito além. Ah, mas eu estou acostumado com isso. Sim, facilita para quem está acostumado? Sim. Mas a partir do momento que ele fecha aquele livrinho e ele desce e vai tomar um cafezinho, ele não vai falar mais nada daquela língua. Então, isso exige um esforço mental extremamente absurdo. Nós, profissionais de direito, temos um cansaço, um estresse, e que não é só pela fadiga do dia a dia. Essa forma dessa leitura também colabora. Respondendo mais objetivamente a sua questão, o que vai fazer? Eu sou profissional da área penal, eu leio o Código Penal. Mas eu leio o Código Penal e é ali que eu faço? Não. Onde que eu vou fazer? Eu vou fazer uma petição, eu vou fazer um documento. É nessa hora que eu vou aplicar. Então, precisa de rasgar todas as leis e fazer tudo de novo. A regra segue. A regra vai... Ali o que está ali vai ser assim. O projeto de lei que deve ser votado esse mês agora aqui do Espírito Santo, né, pelo gabinete do deputado Mazinho dos Anjos, está uma linguagem completamente acessível. Completamente acessível. Ou seja, qual é a proposta? Que o que se crie daqui para frente, ela seja dessa forma. Não invalida nada para trás. Uma outra coisa que cria está se criando, né? Muito questionamento. Ah, mas então a gente vai acabar com a nossa linguagem técnica. Mas obriga quem não quiser, obriga que isso seja uma adaptação por todos os profissionais, fazer uma petição, fazer uma documentação, toda muda uma regra geral ou não? A lei, tanto porque existe também uma lei federal que está em tramitação. São poucas ainda. Existe um projeto de lei federal para implantar a política de linguagem simples, né, no Brasil inteiro. Existe alguns lugares, Ceará foi o primeiro estado, município de São Paulo é outro, Mato Grosso é um outro estado e o Espírito Santo, nesse ínterim já deve ter mais alguns que eu não me lembro aqui de cabeça. Eles não é uma lei de obrigação. Quando a gente olha a estrutura, o motivo por que está, eu acredito que todos os profissionais, uns com mais facilidade, outros com menos, vão acabar adotando, porque o objetivo maior já está, inclusive, na nossa própria Constituição. A nossa Constituição ela é chamada como? Constituição de cidadão. Então, se ela é cidadã, se o cidadão vai ali no posto de saúde, por exemplo, tem um bilhetinho explicando que ele tem que tomar as precauções disso, daquilo outro, com palavras que ele não entende. Então, assim, não se deve analisar somente por esse ângulo. Nós temos leis muito antigas e elas foram escritas dessa forma, a própria Constituição, e se vocês olharem, nós temos várias e várias leis, uma bem recente, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Se vocês derem um Ctrl+C, um Ctrl+F lá e vão procurar, vocês vão encontrar várias leis, de segurança da informação, de acesso à informação, a Lei Geral de Proteção de Dados, Estatuto do Idoso, da criança. Se vocês vão ver a quantidade de vezes que vocês vão ler a palavra lá. A comunicação deve ser fácil, acessível, inclusiva. Várias leis. O que está faltando é dizer, ok, mas o que precisa fazer para que realmente ela seja simples, fácil e acessível. Ou seja, é como se você dissesse o seguinte, tem que ser assim, mas não tem nada que diga como. Não tinha nada que se dizia como. E é isso que o projeto de lei está vindo. E a senhora participou da elaboração desse projeto, né? Sim, integralmente. Então já que participou e ele já avançou na casa, ele já passou pela Comissão de Justiça, e caso se torne lei, como é que isso leva para o judiciário, assim? Como é que o judiciário participou disso também? Não, ela foi um projeto de iniciativa do Legislativo, porque se você pensar bem, a gente tem que ter cuidado, inclusive, quando a gente lança um projeto desse tipo. Uma pessoa que está acostumada escrever desta forma, é como se ela tivesse assim, olha, eu estou acostumada a carregar esse peso desse jeito.
ela nem sabe que ela está carregando aquilo desse jeito, entendeu? Ela não tem essa consciência. Então, se eu chego e digo assim, de hoje em diante, você não vai fazer isso. E eu estava aqui pensando também que as faculdades, né? Porque nós temos pessoas que estão sendo treinadas a já entrar no mercado assim. E mais, quanto mais você entra como os que estão lá na frente usam, parece, quando você está chegando no mercado de trabalho, eu tô cru. Como é que eu vou fazer uma linguagem simples? Como que eles vão me levar a sério? Como que eu vou conseguir o meu espaço? Então, realmente é uma questão cultural, uma questão de mexer com muita gente em muitas camadas. Muitas camadas. Nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando, e agora eu estou falando da pessoa que vai usar ou não vai usar esse estilo de escrita. Eu não estou falando da pessoa que vai receber. Eu estou falando daquele que vai adotar ou não vai adotar. Que também a gente precisa de ter muita sensibilidade para apresentar uma proposta desse tipo. Depois que eu fui olhando isso tudo e trabalhar nessa lei, foi uma imersão profunda na minha vida. Que aí foi juntando todas as questões que eu fui trabalhando ao longo da minha vida, onde eu estava, o que eu fui fazendo, o que eu fui entregando, o que eu fui participando, a forma como eu atendia, a forma como as pessoas se referiam a mim. Eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa, né? Te incomodava sempre? Sempre te incomodou? Me incomodava a questão de você não atender as pessoas, entendeu? Não atender as pessoas. E de parecer... Você falou uma palavra que é uma coisa que eu gosto muito, inclusive, se hoje a gente fala real, plural, atual, e a gente trabalha muito a inclusão. E aí é um ponto que você falou de quando você usa termos, fala de maneira que a pessoa, ela não só não entende, como às vezes ela se sente inferior. Então, quando você não inclui... Incapaz. Você exclui. Incapaz. Não tem outro. Incapaz. Você não tem meio termo. Não tem. Quando você não inclui, você exclui. Então, quando a pessoa se sente incapacitada, ela se sente inferior, ela se sente menor. E a gente vê cada vez mais que nós precisamos um do outro, das funções de um do outro, para tudo, em todas as camadas, em todas as classes. Não existe, ninguém tá nesse mundo para fazer nada sozinho. Sozinho, exatamente, não dá. E tem uma outra coisa que a gente fala muito de justiça, a gente acaba falando de justiça, a gente que trabalha no jornalismo acaba tratando a justiça como o combate ao crime, né? E não é, tem um acesso cidadão à justiça que é o direito de família, é o direito sucessório, que são coisas do irmão que quer garantir sua parte, a mãe que quer que o filho tenha o que a divisão de direito quando eu não estiver mais aqui. Né? Então, todas essas coisas envolvem a justiça e eu não posso pedir a pensão pro meu filho, que seria obrigação do pai pagar sem ter que passar pela justiça. Como que ela vai conseguir esse direito se ela não entende nem o processo do que ela precisa fazer, né? Então, esse é um outro ponto também interessante, porque normalmente as pessoas têm de que, e inclusive a própria classe, de que ser advogada e advogado é aquele que milita lá no fórum. Advogado é aquele que ajuda alguém a resolver um problema. Ponto final. Ou evitar um problema. Então, eu sou tão advogada como qualquer outra. Eu só fui ao fórum quando eu fazia estágio. E eu não sou menos advogada que nenhuma pessoa. Mas esse conceito, ele é tão profundo dentro da nossa estrutura que as pessoas... Esses dias eu encontrei uma colega de classe, quando eu falei para ela que eu estava com esse projeto, ela disse para mim assim... eu larguei porque eu não aguento, eu não gosto de advogar. Eu ajudava meu pai na clínica médica que ele tinha, com tudo que... Ela fazia o quê? Ela era uma excelente consultora jurídica e não entendia nem isso. Que ela estava advogando. Que ela estava advogando. E ela disse para mim, 2 dias depois que eu encontrei com ela me passou uma mensagem, falou, olha, pelo amor de Deus, se você precisar, você conte comigo, porque eu achei incrível isso. Então vamos falar desse projeto, gente. Então, o meu projeto, nisso tudo, o que eu ficava assim, isso cabe para qualquer coisa. Cabe aqui para o jornalismo. Se você pensar bem, vocês também têm jargões. E eu posso não entender. Eu sou obrigada? Não. Por quê? Não é do meu métier, eu não sei, né? Eu não conheço. Assim como as gírias das regiões. Gírias, né? O nosso pocá. Gente, quem que você quer que é pocá? Só nós, né?
E a Então, gente assim, poca com E a pocar. gente poca com força, né? Então, assim, essas coisas, a estrutura que a linguagem simples oferece, pensa. Você chama um cara, deu problema aqui no seu microfone, você vai chamar o cara para consertar, o cara da TI, e o cara começa a falar aquele monte de coisa que a gente não entende. A gente não sabe, né? Então, isso daí também se aplica. E aí eu ficava pensando, tá, beleza. E como era um projeto que a única pessoa que eu podia contar era uma pessoa que tinha sido um professor, e aí eu trocava com ele, porque o projeto tinha que seguir no sigilo. E aí eu falava, meu Deus, né? O que eu vou fazer? Eu ficava sempre pensando. Quando eu entreguei e foi publicado, eu falei para o meu sócio, inclusive, né? Mas é um professor? Sócio, meu professor. E aí ele falou, tá, e aí? Qual é o próximo desafio? Aí eu falei, não sei. Tirar do papel. Olha, eu não sei comunicar isso. Ele, o quê? Como? Uma pessoa que sabe o que você sabe, escreveu o que você escreveu, não sabe comunicar. Falei, mas eu não sou blogueira, sabe? Não dá pra mim esse negócio. Ele falou, não, vem cá, vamos sentar aqui, vamos conversar. E aí nisso que ele falou, não, bom, que você não pode deixar isso. E eu já trabalhava para ele algumas coisas, ele mora em Portugal, eu já fazia muitos contratos para eles, alguma coisa. Ele falou assim, trabalha contrato. A gente tem uma dificuldade muito grande com isso. Todo mundo tem muita dificuldade com contrato. Nossa, falei, gente, contrato é um juridiquês. Mas é mesmo. Parece que... E é assim, é tanta folha, é tanto papel, é tanto documento, é tanta linha. E tanta definição de tanta coisa. Que você acaba não lendo tudo. Então, isso E o prejuízo no final. Exatamente. E isso gera um prejuízo para a empresa enorme. Para a empresa, para as pessoas envolvidas. Eu fiz carreira em banco. Então, eu estou falando com uma coisa que eu tenho consciência aqui, né? Então, contrato é o coração de uma empresa. É o coração de uma empresa. Se um bom contrato é feito... E, aliás, inclusive começa num contrato, que é o contrato de social. O contrato social, exatamente. Então, por que muitas sociedades se acabam? Porque os combinados que tinham sido feitos... Porque contrato nada mais é que... Combinado. Vamos começar a falar fácil. O que é um contrato? Combinado no papel. Combinados no papel. Então, se a gente não coloca no papel o combinado... da forma como foi combinada, aí já vai começar a dar ruim. E muito ruim. Que aí lá, um belo de um dia, você fala assim, não, tá escrito aqui e você não tá cumprindo. Poxa, mas eu não sabia que estava escrito isso aqui. Né? Ou você precisa sempre, na hora de interpretar aquele contrato, de um profissional da área que volta lá, mas o que é mesmo isso? E você falou uma coisa muito certa, a pessoa fica numa situação, e aqui, o que eu quero deixar aqui, né, para vocês e para a audiência, uma coisa muito clara, que não é necessariamente só a parte do jurídico, de todas essas questões que a gente está colocando, né? Porque não vai ter só gente do jurídico que vai ouvir isso daqui. Então, todas as nossas formações, elas nos colocam nesse lugar, né? Eu sei mais do que você, na minha área, claro. Mas isso não significa que eu não tenho que, né, distorcer isso daqui para você entender o que eu estou falando. Porque a comunicação, ela só, e vocês da comunicação, vocês sabem disso tão bem quanto eu, ela só se firma quando a gente fecha o ciclo. Qual é? De quem está escrevendo para quem leu. Quem escreveu, quem leu, entendeu? Opa, fechou o ciclo. Eu estou falando aqui. Eu tinha um editor que dizia assim... Se você... Vem cá ler meu texto. Você não entendeu? Não, porque se alguém na redação não entendeu, com certeza alguém na sociedade não vai entender. Eu preciso que todo mundo esteja entendendo. Exatamente. E aí a gente não tem a cultura de trazer para nós a responsabilidade de pegar de novo e reescrever. Qual é a nossa cultura? Fulano se não vira, sabe joga ler. no Google. Não, vai, hoje joga no Google, né? Mas não, ele que não sabe, ele que se vira. E não é assim. Ou senão, ele que lute. Ele que lute, né? Cada um no... que lute. Então, assim, não sei se vocês estão conseguindo perceber o quanto que isso pode ajudar nesse momento da sociedade. Mas então o seu projeto... O meu projeto vai concentrar em contratos. Mas eu, Elciana, sou uma
conselheira estratégica de negócio. Entendi. Porque o contrato vai ser a coisa física que eu vou entregar ao final. Mas para fazer um contrato, eu preciso de entender o negócio, eu preciso de entender como os sócios olham aquilo, eu preciso de entender qual o resultado que você quer com a sua empresa. E isso traz um ganho em todos os sentidos que vocês possam imaginar. Com certeza. Inclusive, isso tem dados comprovados, tá? De como que faz o resultado de lucro de uma empresa aumentar. Você contratou um jornalista aqui. Se está tudo certinho com isso, olha quantas camadas que você vai evitar para você continuar com aquele combinado. Você contratou a pessoa que faz a manutenção aqui do estúdio. Está tudo certinho. Hoje, mas a gente precisa de tudo fazer contrato. Não, existem coisas que você não precisa colocar esse contrato no papel. Mas a forma, inclusive, de você contratar precisa de estar com uma linguagem que as pessoas vão entender. Isso é papel de quem está nesse lugar de iniciar essa conversa, essa fala. Quando eu defini, e porque eu tinha feito 2 contratos para esse meu sócio, numa empresa que ele tem aqui no Brasil, com uma empresa gigante, uma delas, inclusive, até do terceiro setor, não vou falar o nome não, porque ficou feio para eles, mas muito grande. E aí, olhei, eu falei para ele assim, olha só, isso era uma sexta-feira, eu falei, de boa, eu vou refazer esse negócio, porque eu falei uma coisa com ele, ele passou a mensagem para tal da empresa. A empresa foi e respondeu, eu falei, esse trem não vai dar em nada. Deixa eu refazer esse contrato, porque esse troço está errado. E se continuar desse jeito, você não vai assinar. Ele ia fazer na quinta-feira seguinte. Eu falei, passei final de semana, refiz o contrato, tudo. Na segunda-feira, falei, manda. Aí, quem está contratando ele não é o jurídico, é o pessoal que faz contratação. Uhum. Aí, tiveram que mandar para o jurídico analisar. O negócio andou tão rápido que ele só conseguiu fazer o treinamento quase 20 dias depois. E só andou rápido assim porque eu peguei e eu fiz. O seu trabalho seria traduzir? A gente pode dizer que a gente traduz também, tá? Há pessoas, profissionais que estão trabalhando com linguagem simples e play language que fala que a gente traduz. Eu posso até dizer que sim, mas quando a gente está começando um trabalho, eu já vou escrever nessa linguagem, né? Nesse tipo de linguagem. E tem algumas coisas, assim, na lei que foi escrita, eu procurei dar ênfase, assim, qual é o princípio disso, né? O princípio maior, aliás, são 3, basicamente, né? Como é que eu vou saber se isso está ok? A linguagem, eu tenho que saber para quem e com quem eu estou falando, tá? E não é esse, você sabe com quem você está falando? Não é o contrário. É o contrário. Não é eu dizer para vocês, vocês estão sabendo com quem que vocês estão falando? Não, sou eu querendo saber entender quem está me ouvindo. São, né? Quem vocês são. E aí, a partir desse momento que eu sei com quem eu vou falar e a informação que eu vou passar, eu vou começar a escrever o que eu preciso escrever. Em linhas mais simples, assim, mais mastigada possível, se eu vou dar uma palestra, aonde eu vou, com que idade, quem é que está me ouvindo? Então eu vou falar para aquele público, me preparar para o público que vai receber, sim. Não é isso? E aí o que eu vou fazer? Tudo que eu vou falar vai precisar de a informação central daquilo ali, ela precisa de estar óbvia. A pessoa bateu o olho, próximo passo, entendeu. É tirar as entrelinhas. Exatamente. E o terceiro passo é ser capaz de tomar decisão a partir disso. Você como educador e presente em sala de aula, né, e tudo, é basicamente levar para o papel aquilo que o professor faz em sala de aula. É você traduzir um conhecimento para que as pessoas se formem, seja no fundamental e no médio, para saber as coisas básicas do mundo, seja para se profissionalizar num curso técnico, num superior, num mestrado, etc. Você sabe que você falou aí, isso deveria estar em sala de aula, né? Então, foi muito interessante, né? Até seria
já deixo até aqui uma proposta, chamar o deputado Mazinho para a gente fazer uma dupla aqui com vocês. Seria muito interessante. A gente sabendo do público infantil, a gente fala com linguagem infantil. Aí o pessoal vai crescendo, né? A gente vai aumentando de idade e tal. Mas na faculdade, quando se você puder se preparar com tanta clareza, com menos dificuldade, para qualquer área, eu falo da medicina, eu falo da engenharia, qualquer área, não é só do jurídico, você entra para um mercado mais preparado para lidar com todo tipo de público também. Com certeza. Quando eu fui apresentar esse projeto para o deputado, eu fiz uma apresentação. A primeira pergunta que ele me fez: dá para ir na escola das minhas filhas? Nossa, isso aqui é fantástico. Falei, dá para qualquer lugar. Dá e deve estar em qualquer lugar. Eu quero fazer se vocês me permitem, quero voltar lá na faculdade de Direito, que sim, é uma preocupação para mim ainda hoje. As faculdades, mesmo com todo esse processo rolando, CNJ falando, o presidente atual do CNJ, que é o Barroso, que é o presidente do STF, falando que um dos 3 pilares da administração dele é a linguagem simples, as faculdades ainda continuam fazendo o que sempre fizeram. Quando a gente não vai ao centro, ao núcleo do problema, é muito difícil a gente ter resultado. Então, a gente vai sim precisar ir lá. Vai ser de hoje para amanhã? Não vai ser. Mas é um projeto que hoje eu me sinto tranquila para fazer, porque eu já tenho uma caminhada e passei por tudo isso, né, que vocês estão falando, sala de aula. Ao longo da minha carreira, eu fui treinadora em todos os lugares que eu passei. Chegava... A dona da didática, né? A dona da didática, a dona quem... Não, o dom. O dom, sim. O dom, sim. Então, esse tipo de forma... Por isso que eu discordo quando fala que é técnica. Não é técnica, é um estilo. Por muitas e muitas vezes... as pessoas se dirigem até hoje, ai, você nem parece advogada. Se isso é falado com qualquer outra pessoa, as pessoas podem se ofender. Mas eu não tiro a razão, porque quem não tem uma formação anterior, ela é treinada para ter essa postura. Então não ela é metido. Então é uma coisa de autoconhecimento também. Eu tô com 2 dúvidas. A primeira, isso seria possível nesse projeto de lei ser levado para as escolas? O facilitar para os meninos eu acho que agora do infantil e fundamental. Do fundamental, mais, né, 9º ano, enfim, tanto rede pública quanto rede privada, para eles terem noção de direito civil, Deveria. E outra coisa que eu queria saber... Desta forma. Sim, dessa forma. Facilitando o entendimento. Para que, independente do que eles façam, eles estarem com conhecimento para a vida. E a outra questão também que eu queria entrar é que depois que você me explicasse essa primeira pergunta, a gente fosse pontuasse exemplos de benefícios que isso vai trazer. Olha só, a gente já tem no Brasil... alguns movimentos, algumas cartilhas, algumas aplicações. Aqui no Espírito Santo nós temos um laboratório de inovação que é ligado à Secretaria de Administração, se não me falha a memória, do governo, que trabalha bastante já dentro dessa linha da linguagem simples, junto com princípios de design. E o princípio de design, ele foca, assim como a linguagem simples, na experiência daquela pessoa que está usando. Como tem o design, que ele primeiro começa a identificar com quem, né? Com quem eu estou falando, ou para quem eu vou oferecer alguma coisa. Identificar, talvez, um problema que esteja ali sendo tentado resolver ou evitado. E uma busca de uma solução. Então, ele está embaixo de uma estrutura que o que a gente vê é
o bonito do design. Então, hoje a gente também tem contratos que eles podem usar desses elementos do design para vir, por exemplo, você coloca um ícone no lugar de pagamento. Uma pessoa que não entende do contrato, quando ele olha que tem um íconezinho, né, com dinheiro ou com caixa. Um cifrão. Deixa eu começar a olhar aqui, que aqui É o que vai pegar para mim. Tá fazendo uma parceria. Tem uma mãozinha ali que vai ajudar. Então, nós temos todos esses 3 elementos básicos. A gente tem uma forma de escrita acessível do ponto de vista que não jamais tira a essência de uma técnica, a essência de uma norma, a essência de um conhecimento, de uma academia. Jamais. Então, jamais pode ser confundido com simplório. Não pode, definitivamente. Então, quando você traz todos esses pontos num só objetivo, a riqueza é muito grande. Eu falo a diferença do simples e do fácil, né? Que na verdade, sim, tem coisas que num contrato tal, vão continuar sendo complicadas no sentido de que... Da execução de fato. Mas o entendimento tem que ser mais simples. Mas o entendimento é simples, porque na verdade você está trabalhando com quem está contratando, quem não está, botar o CPF. As responsabilidades de cada pessoa. Essas coisas vão permanecer. Agora eu já ali. vou começar a fazer aqui a minha pesquisa de mercado. Me conta aqui o que você entende quando você fala assim, apesar de escrever de uma forma que eu vou entender, tem alguma coisa difícil ali dentro. O que pode ser isso para você? Porque assim, no final você tem uma forma que você tem tantos itens a serem colocados. Qual é o dever de um, quais são as obrigações do outro, qual o endereço, qual o documento, tantos itens que fazem parte da burocracia e vão ter que constar no contrato. Ok. Que na verdade tem essa complicação toda, já... mas que não significa que não dá para isso ser simplificado de forma que melhora a visualização, que tem o design, que tem uma série de coisas, mas todas essas coisas, quando a gente simplifica, não significa que vai ser facilitar de deixar de existir essas coisas. Deixa eu te ajudar, então, assim, não vai deixar de ter a necessidade de uma pessoa advogada para fazer aquilo, certo? E também o fato de facilitar o entendimento não quer dizer que vai tirar a obrigação e responsabilidade de ninguém. Vai manter cada um com as suas obrigações e responsabilidades. Pelo contrário, vai ficar claro o que é você, o que você é obrigado, o que você tem direito. A clareza. Com clareza. Tenha clareza. Eu, particularmente, se eu pudesse mudar o nome, eu ia chamar de linguagem clara. Tá? Eu ia chamar de... guarda esse nome que daí... Quando a minha empresa sair, você vai... entendi. Linguagem clara. Entendido? Para a gente ir caminhando para o final, eu queria da gente exemplificar para a população, para a sociedade, de maneira prática, né? Exemplo de como isso pode, quando essa lei for aprovada pela Assembleia, sancionada, se for de fato sancionada pelo governador, como que na prática a população vai se sentir beneficiada, vai compreender... Bom, compreender já é um benefício. Mas assim, para o dia a dia, de forma fácil, seria, por exemplo, os cartazes... Vai lá na Farmácia Cidadão. Hoje já tem aqui no Espírito Santo, por causa desse movimento, que esse movimento ele já vem. Então, quando eu fiz a proposta da lei, é porque eu vi que isso já estava... se tornando lei em outros lugares, e eu vi que aqui não tinha. E aqui também no Espírito Santo já estava tendo esse movimento. Então, falou, bom, então vamos colocar isso como lei. Um dos requisitos que eles me pediram, que a gente construísse também já toda a proposta de como cada órgão, cada entidade pública vai colocar em ação esse projeto. Como a gente já tem esse trabalho desenvolvido com esse laboratório de inovação, dentro da lei já tem a previsão que, se o órgão não tiver alguém ali dentro capacitado. Ou não tiver, porque não vai alterar em absolutamente nada em questões orçamentárias. De criar cargos, de criar etc. cargos, não tem nada disso. Não tem esse objetivo a lei, tá? Não existe isso.
Nós temos escola, né? Escola da administração pública, então ali também já tem muitos cursos disso. Olhar hoje, se você já olhar aqui, vamos falar de posto de saúde, que é uma coisa assim, mais próxima da população. Da população, isso. Se você olhar como que os cartazes hoje já estão sendo criados, você já vai ver que isso já está sendo feito. Desenhos? A lei já está sendo cumprida antes dela ser lei. Porém, há necessidade de ter uma lei, porque ela vem para justamente juntar com aquele monte de lei que falava precisa de ser simples, fácil, mas como? Então, a lei de política, ela está ensinando o como. Então, a população já está tendo benefício e vai ter muito mais benefício quando isso se tomar um corpo mais forte. Elciane, eu quero saber se nas redes sociais você já está falando sobre isso. Então... Já criou? Como é que faz para quem está nos ouvindo entrar na rede, te procurar, te achar? Como é que faz? LinkedIn, eu tenho LinkedIn, né? Hoje ainda está a Elciana de Paula. E também no Instagram. Elciana de Paula. No Instagram é Elciana acho que é Elciana.de.Paula. Mas esse nome meu, ele é bem Elciana, ninguém vai ser... né? Com certeza não vão ter 10 nela. Não vai ter 10. Então vai estar lá. Mas em breve, né? Teremos muitas coisas claras. Olha esse nome. Claras. Elciane e Clara, vocês vão lembrar, hein, gente? Então, a gente vai contar e estou à disposição de vocês. Fiquei muito feliz de estar com vocês, essa oportunidade, porque eu acho que quanto mais a gente puder conversar sobre isso, é o caminho. E vocês estão de parabéns, porque vocês já estão fazendo um papel que nós vamos precisar. Né, que isso seja divulgado dessa forma, que as pessoas possam perguntar, possam, né, deixar as perguntinhas lá embaixo do podcast. Não entendi, né? Pode, e depois aí, vai lá na rede social da Elciana e fala, te ouvi lá no podcast, ouve. Não entendi esse negócio, não. Pode lá, não tem problema que ela vai responder. Pode me chamar, pode me chamar, as entidades, as entidades públicas, entidades privadas, e a gente associações de moradores. E esse projeto, como ele está caminhando na Assembleia, a gente vai ouvir muito, porque provavelmente, a partir da aprovação, terão audiências públicas, então a Elciana vai falar muito, mas vamos procurar ela nas redes sociais, sim, para a gente poder fazer com que isso, de forma mais rápida, chegue para todo mundo, até porque acho que... Resumindo a nossa conversa hoje, é preciso de clareza para ter entendimento, para a gente poder avançar. E todo mundo, é direito de todo mundo estar informado, é direito de todo mundo entender. É direito fundamental. É direito fundamental. Tá? É isso aí. É direito fundamental. Obrigada, Elciana. Obrigada, gente. Obrigado. E lá no souve.com.br, além desse episódio aqui, tem mais 200 para você ouvir. Então corre lá que você tem 200 episódios te esperando. Lembrando que aqui a gente sempre te convida a debater, refletir e, sobretudo, a se informar. O ES Ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Carol Boeri e apresentação e direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Galera, aquele abraço e até a próxima. Deixe seus comentários no eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado toda semana. Nos siga nas redes sociais e no nosso canal do YouTube, @eshoje.